hoje eu quero falar sobre esse tema aí. Faça a diferença. E às vezes a gente se pergunta: eu tenho feito a diferença na vida de quem? De quem eu tenho feito a diferença? A gente pode dizer assim: eu faço a diferença na minha casa. Eu faço a diferença para minha mãe, eu faço a diferença com meu pai, eu faço a diferença com meus filhos. E fazer a diferença não é exclusivo daquelas pessoas que nós somos mais próximos, aquelas pessoas que nós amamos, que estamos mais ligados diretamente, sejam eles parentes, amigos. E a Bíblia, ela amplia esse leque e nos coloca diante de uma situação da qual nós muitas vezes não nos encontramos preparados para isso. Em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, Jesus conta esta parábola que a Bíblia, não sei se é de vocês também, chama de bom samaritano. E eu não sei por que coloca o bom samaritano, né? Porque, na minha opinião, é o samaritano. Jesus disse que não tem ninguém bom, como é que bota o bom samaritano, né? Então, Jesus fala desta parábola do bom samaritano. E a gente quer pensar um pouco sobre essa temática dentro do contexto dessa parábola, que diz assim, acompanhe comigo a leitura. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de lado. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também, passou de lado. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou de perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedagem e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu
de igual modo. Amém, irmãos? Muito bem. O que está em questão aqui é a vida eterna. A pergunta que o escriba faz, esse doutor da lei, é sobre herdar a vida eterna. Então, o que está em questão é a vida eterna. Porque muitas vezes a gente pensa que a vida eterna é algo que está exclusivamente ligada a uma decisão que nós fazemos na hora de um apelo na igreja. E a gente não percebe que após esta conversão existe todo um caminho a ser seguido, que nos é ensinado pela palavra de Deus. Nós, domingo passado, nós falamos sobre o desenvolver a salvação. E nós vimos que domingo passado, esse desenvolver a salvação estava ligado à santidade, à busca de nós estarmos ali sempre diante da face de Deus, deixando o velho homem para trás, morrendo para o pecado e seguindo em novidade de vida, como diz a palavra de Deus. É o caminhar do santo, a busca da santidade e a parte que nos cabe dentro desse processo de santidade. Então nós vimos isso no domingo passado. Só que esta palavra, ela nos remete a um outro lado desse desenvolvimento da nossa salvação. Essa palavra nos coloca diante de nós nos relacionarmos não apenas com Deus, mas nós nos relacionarmos também com o nosso próximo, ou com o outro, com as pessoas com quem nós nos relacionamos e com as pessoas que nós não nos relacionamos. Com as pessoas que nós conhecemos, mas também com as pessoas que nós não conhecemos. Aqui nesse texto, quando o intérprete da lei pergunta sobre o que farei para herdar a vida eterna, e Jesus disse o que está escrito na lei, e ele responde corretamente, como o Senhor disse aqui. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Ou seja, existe algo que está acima de todas as coisas, dentro desse processo de salvação, dentro desse desenvolver, de buscar desenvolver a nossa salvação, que é a nossa relação com Deus. Mas ele diz aqui, nesse texto, que não é apenas isso. E ele então vai dizer que é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, mas também ele diz que amarás o teu próximo como a si mesmo. Então percebam que existe aí, nos outros evangelhos a gente vai ver que ali está escrito semelhantemente, nos outros evangelhos, existe uma ligação direta, tanto com Deus como com o nosso próximo. E a grande pergunta, portanto, que a gente tem que responder nesta noite, dentro desse contexto de nós buscarmos a nossa salvação, nós estamos lutando por ela, nós estamos em processo de crescimento, nós estamos em processo de santificação, de purificação, de regeneração do nosso eu anterior, do nosso eu passado. E essa luta nos remete ao nosso relacionamento com o próximo. Então a grande pergunta é: quem é o nosso próximo? Essa é a pergunta que o intérprete da lei fez, porque Jesus disse o seguinte, quando ele terminou de dizer, Jesus disse: respondeste corretamente, no versículo de número 28, e ele disse assim, olha a resposta de Jesus: faze isto, e o quê? E viverás. Faze isto e viverás. Então Jesus está fazendo uma ligação direta com o nosso próximo.
E é nessa caminhada, portanto, deste ano que eu quero, irmãos, que vocês comecem a pensar nisso. Não só em todos aqueles temas que nós já trouxemos aqui, não apenas isso, mas também, né, sobre essa questão que eu estou trazendo realmente. Você já fez a diferença na vida de quem? Eu queria que vocês, ao final, vocês respondessem isso. Então a pergunta que ficou é exatamente essa. Quem é o nosso próximo? E a parábola ensina que o próximo é todo aquele que carece de misericórdia. O próximo não é o meu pai, não é minha mãe, o meu próximo não é minha esposa, meu próximo não é meu filho, meu neto. Meu próximo é todas essas pessoas que eu citei e mais as outras que eu conheço e que eu não conheço. Mas todas essas pessoas que, além de eu ter um relacionamento emocional, uma ligação emocional com cada uma delas, eu tenho uma relação espiritual com elas também. O próximo, segundo o que está escrito aqui nesta parábola, é exatamente todo aquele que carece de misericórdia. A parábola vai exatamente dizer essas coisas para nós, que nós queremos pensar. Então, quem são essas pessoas que carecem de misericórdia? Claro que vocês já sabem qual é o conceito de misericórdia, né? Misericórdia, como vocês sabem, é você ter pena do miserável. A gente fala miserável, parece uma coisa desagradável até de falar, né? Mas miserável é toda pessoa que sofre, toda pessoa que está em sofrimento, seja pelo pecado, seja pelas circunstâncias da vida. Então veja, os perdidos são os miseráveis. Se a gente for pensar, os feridos são os miseráveis, os aflitos são os miseráveis, os famintos são os miseráveis, né? Então a gente vai pensando, os sem-tetos são os miseráveis, tá? Os semi-mortos, como a situação do personagem que nós vimos aqui, é miserável, são os miseráveis. Porque miserável é aquele que carece do nosso amor, carece de um sentimento de pena, sim, carece de um sentimento de tristeza em relação à situação e às circunstâncias que essa pessoa está, mas ao mesmo tempo a misericórdia, ela nos conduz a sentir amor por essas pessoas e nos impulsiona, nos constrange a fazer algo para mudar a situação desta pessoa. Não é só você olhar e dizer assim, coitadinho. Não é só você olhar e dizer assim, oh, que pena, né? Se alguém aparecesse aqui e pudesse mudar a situação dessa pessoa. Não é isso não, irmãos. A misericórdia, o sentimento de misericórdia que você tem em relação ao outro, faz com que você, e não outra pessoa, que você espera por outra pessoa, mas você mesmo faça com que a situação daquela pessoa mude, seja transformada, seja mudada. Você tem uma atitude em relação àquela situação. É isso que é misericórdia. Então, nosso próximo são todas as pessoas que em determinada situação, em determinada circunstância, elas se encontram em estado de aflição, em estado de sofrimento, em estado miserável mesmo, no sentido físico, no sentido de não ter alimento, de não ter roupa, de não ter teto. São pessoas que realmente estão precisando de uma ação para mudar a sua vida, pessoas que vivem no pecado, degradadas, jogadas no meio da rua, nas coxias, viciadas, drogadas. São todas essas pessoas, são pessoas miseráveis e que carecem da nossa misericórdia. O nosso próximo, portanto, não é alguém, segundo esse texto, da mesma religião a que pertencemos. Claro que a palavra de Deus, ela nos ensina que nós precisamos cuidar
primeiro dos domésticos da fé. Nós temos que ter uma atenção especial pelos domésticos da fé. Mas isso não é uma exclusividade. Não é porque alguém é da mesma religião, da mesma fé, que nós só vamos então ter misericórdia por essas pessoas. Não são apenas as pessoas que fazem parte da nossa família, nem os amigos ou alguém que nós admiramos, mas são todas as pessoas. Não tem a ver com nacionalidade, não tem a ver com cor, credo ou distinção de classe. Não tem nada a ver com essas coisas. Por isso, então, é que Jesus pergunta nesse texto aqui, qual desses três personagens que ele falou aqui, quais foram eles? Sacerdote. E mais? Levita, tem o outro? Samaritano. Qual desses três usou de misericórdia? A pergunta foi essa, né? Qual desses três usou de misericórdia? Sacerdote, levita ou samaritano? E aí a resposta foi clara: aquele que usou de misericórdia, né? E foi o samaritano. Então vejam, quem fez a diferença na vida daquele viajante? O samaritano. Quem fez a diferença foi o samaritano. Não foi o sacerdote que olhou e passou para o outro lado da estrada. O termo ali no grego é passar para o outro lado, né? Passou lá. O termo ali é passou para o outro lado da estrada para passar distante. Não foi o levita que também passou para o outro lado da estrada, mas foi o samaritano que fez a diferença na vida daquele cidadão que estava viajando. Então, irmãos, eu quero pensar um pouco sobre isso. Por quê? Porque se nós começarmos a pensar como Jesus quer que a gente pense, nós estaremos o quê? Desenvolvendo a nossa salvação. Então, aquilo que eu disse no começo, que está em jogo aqui, é a vida eterna. Não é simplesmente um ato de uma prática que deve ser criada dentro da igreja. Não é apenas uma rotina que deve ser criada na igreja. Está em jogo a minha salvação. Está em jogo a sua salvação. Porque Jesus está ligando diretamente esse ato em relação às outras pessoas no contexto da vida eterna. Então veja, quem é esse homem que foi assaltado? Quem é esse homem que foi assaltado? A Bíblia não diz. A Bíblia diz assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Essa aí é a estrada de Jerusalém para Jericó. Descia porque Jerusalém fica, uma altitude mais alta, então descia. A estrada no sentido, descia, para Jericó. E ele diz assim: certo homem. E eu acho interessante, irmãos, que muitas vezes na Bíblia a gente encontra termos assim. E às vezes a gente usa muito isso. Quando a gente não sabe quem fez alguma coisa, e a gente usa um termo assim, de anônimo, de anônimo, porque pode ser qualquer pessoa, pode ter sido qualquer pessoa. E Jesus, ele muitas vezes usa isso. A Bíblia, em muitas passagens, ela usa figuras, pessoas, mas ela não coloca nome, ela não coloca nacionalidade, ela não coloca cor, muitas vezes nem situação. Quem é esse homem que estava viajando? Muitas vezes as pessoas dizem: não, é um judeu que estava indo de Jerusalém para Jericó. Interessante, por que tem que ser judeu? Por que tem que ser um judeu? Será que aquela estrada só passa judeu? E o samaritano que estava passando? Então eu não posso dizer que seja um judeu. Eu posso até supor.
que tenha sido judeu. Mas eu não posso afirmar que fosse judeu. Né? Então esse homem que Jesus está querendo dizer, um certo homem, na verdade ele representa todos nós. Certo homem representa qualquer pessoa que possa chegar a estar na mesma situação que esse viajante ficou. Pode ser qualquer um. Então não existe essa identidade, essa identificação da pessoa nesta parábola, exatamente porque pode ser qualquer pessoa, pode ser até eu ou vocês, qualquer um de nós podemos estar numa situação que carece da misericórdia de vocês. Então pode ser eu, pode ser você, pode ser um morador de rua, não pode? Pode ser uma prostituta, pode ser um homem rico, por que não? Foi assaltado, não? Pode ser um homem rico, pode ser um pobre também, né? Porque pobre também tem que ser assaltado, né? Celular, hoje todo mundo tem celular, e tênis, qualquer coisa, né? Pode ser qualquer pessoa. Outra coisa, sabe, irmãos, a gente não sabe qual era a ocupação desse cidadão. Interessante que Jesus diz assim, havia o quê? Um sacerdote, ele diz a profissão, havia um levita, né? Mas esse homem era o quê? Um viajante, esse homem era um comerciante, esse homem era um carpinteiro, esse homem era o quê? Ele não identifica. Então, estava viajando naquela estrada, e ele pode ser, né? A ocupação dele pode ser qualquer uma, a sua condição social pode ser qualquer uma, a sua nacionalidade pode ser qualquer uma, nem o objetivo da viagem aqui Jesus coloca. Jesus não coloca o objetivo da viagem. Então eu acho impressionante como a gente consegue se identificar e ao mesmo tempo a gente consegue identificar todas as pessoas em uma simples frase que Jesus coloca no texto. Certo homem, um viajante, que descia de Jerusalém para Jericó. Só que esse homem, o que aconteceu com ele? Ele foi o quê? Premiado, ele ganhou na loteria, foi isso? Ele foi o quê? Assaltado. Né? Ele foi assaltado. Né? E qual foi o estado que ele ficou após o assalto? Semi-morto. Ele estava ferido, foi abandonado no meio da estrada, né? E ele estava numa situação semi-morto. Ou seja, podia morrer a qualquer momento. Semi-morto, ele está no estado que já está para morrer. Está na UTI. Qualquer coisa, ele pode morrer. Então, viajante, essa pessoa, pode ser qualquer um de nós, foi assaltado, né, foi roubado, foi ferido, e foi abandonado no meio da estrada, no meio do nada. Olha aí. No meio do nada. E uma coisa interessante é que começou a passar gente nessa estrada. Né? Passaram 3 pessoas. Passou o sacerdote, passou o levita e passou o samaritano. Então, irmãos, vamos pensar um pouco, na verdade, em 4 personagens nessa história. Não é sobre viajante. Eu quero começar a pensar com vocês para o que causou o estado em que aquele viajante estava. Eu quero começar a pensar sobre os assaltantes. Pessoas que estão ali na espreita, esperando alguém para atacar, para roubar, para tomar o que essa pessoa tem. Então são pessoas que estão ali na espreita, só esperando para dar o bote.
E elas ficam observando pessoas que estão passando. Eu consigo chamar essas pessoas, irmãos, de parasitas sociais. Por que eu chamo de parasitas sociais? Porque são pessoas que vivem do trabalho do outro. As pessoas trabalham, as pessoas ganham o seu dinheiro, as pessoas muitas vezes fazem uma economia forçada de guerra, muitas vezes nem tem como fazer essa economia, mas fazem economia, compram um objeto, compram uma coisa, guardam o dinheiro, e esses assaltantes chegam e tomam dessa pessoa seus bens, tudo aquilo que você trabalhou, economizou, guardou. Aí vai um assaltante desse que está ali na espreita, esperando, cuidando, chega ali e toma de você. Esses assaltantes, eles são pessoas, portanto, que eu chamo de parasitas sociais. Parasitas sociais. O que esse assaltante fez? Diz o texto: descia de Jerusalém um homem, veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram, eles roubaram tudo, e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se e deixando o seu morto. Irmãos, eu fico pensando que a gente pode pensar o seguinte: será que esses salteadores, esses assaltantes, são somente aquelas pessoas que roubam os nossos bens? E aqueles que estão na espreita, querendo roubar a nossa paz? E aqueles que estão na espreita, querendo tirar a nossa felicidade, querendo tirar a nossa alegria, que estão esperando apenas um momento para se aproveitar da gente, para nos usar muitas vezes fracos, carentes, necessitados. E tem aquelas pessoas que ficam só olhando, observando e encontram ali uma vítima perfeita para atacar, para sugar, para se aproveitar, para satisfazer a si próprio, para tirar dessa pessoa aquilo que elas precisam, a satisfação pessoal de levar a dor e o sofrimento aos outros. São parasitas sociais no aspecto das emoções e até espiritual. Existem pessoas que são assim, irmãos. Por isso que quando eu estava olhando esse texto, eu achei tão interessante, porque de repente eu comecei a pensar: esse aqui roubou tudo que ele tinha, tirou seus bens, feriu e deixou ele sem morto. Irmãos, eu conheço muitas pessoas que são atacadas emocionalmente, feridas, magoadas, e que ficam no estado deplorável, no estado lamentável, semi-mortos. Muitas pessoas entram em depressão, muitas pessoas entram num estado emocional tão forte que muitas vezes é preciso entrar não apenas com um cuidado espiritual, mas muitas vezes com medicamentos fortes para levantar essas pessoas. Por quê? Porque alguém se aproximou, porque alguém percebeu a fraqueza, percebeu a necessidade, percebeu a carência, e ao se aproximar dessa pessoa, ela roubou dessa pessoa aquilo que ela queria para ela. São assaltantes. Da mesma forma que roubam o bem, rouba a felicidade. Da mesma forma que roubam o bem, rouba a sua alegria.
e deixam marcas profundas, indeléveis na sua alma. Perseguem, oprimem, roubam a felicidade, a alegria de viver, enchem o coração das pessoas de medo, de tristeza, de mágoas, trazem infelicidade, o choro, iludem, tiram proveito das pessoas. E muitos são oportunistas, parasitas, não se importando com a dor e o sofrimento do outro, desde que consigam o que querem. São assaltantes das estradas da vida, da nossa estrada, da nossa caminhada de vida. São os assaltantes que estão à espreita, esperando por nós. Todas essas vítimas, elas são carentes de misericórdia. Todas essas pessoas, tanto no aspecto do bem, como no aspecto emocional, espiritual, aspecto físico, são carentes de misericórdia. E a misericórdia, como eu disse, não é apenas você ter pena, mas é você tomar uma atitude para mudar aquela situação da pessoa. Então, todas as pessoas, elas são carentes. E assim é que a gente pergunta, irmãos, como você tem feito a diferença no meio dessas pessoas que você não tem amizade, que você não tem parentesco, que você não tem nenhuma relação de afinidade? Você tem feito a diferença na vida de alguma dessas pessoas? Como aconteceu com esse viajante? Esse viajante é um desconhecido. Esse viajante não era conhecido nem pelo samaritano, nem pelo levita e nem pelo sacerdote. Não era conhecido. Mas ele foi atendido e alguém fez a diferença na vida dele. E você, na vida de quem que você nunca viu, que você nunca não tinha conhecimento de quem era, mas viu, percebeu a carência, a necessidade, que era uma pessoa que carecia realmente de misericórdia, em quem você fez a diferença na vida de pessoas assim? É duro, né, irmãos? Porque você vai responder: não, eu fiz com um amigo meu que estava chorando ali, foi deixado pela mulher, né? Eu perdi o filho, né? Eu fiz pelo meu pai e minha mãe, né? Perdeu a irmã, a tia, o filho. Então, uma pessoa que você não conhece, o que você fez? Queridos, essas pessoas, elas são colocadas no nosso caminho para você fazer a diferença na vida delas. Usar misericórdia, demonstrar amor por elas, para que conheçam através da sua situação, da ação da sua vida, na vida delas. Para que conheçam o amor de Cristo que está no coração de cada um de nós, que habita no nosso coração, para que eles possam conhecer esse amor que está em nós. Então veja, no momento em que você vê essas pessoas, né, você já perde a sua inocência. Se você viu, Deus coloca na sua frente, você viu, naquele momento ali você perdeu a sua inocência. E precisa, portanto, tomar uma decisão em relação a ela. Se você não tomar, você está sendo um lixo. E o que está em xeque aí é a vida eterna. Então, os outros personagens, nós vimos aqui os assaltantes. Os outros personagens dessa parábola, todos eles viram o viajante ali no meio da estrada caído. Todos eles. O assaltante foi embora, deixaram a pessoa naquele estado ali. E aí começou então Jesus a descrever situações para que nós pudéssemos nos identificar por meio desses personagens. E eu quero então começar a pensar sobre a reação do sacerdote. Talvez você até se identifique com ele.
vai dizer assim, mas eu não sou sacerdote. Quem é sacerdote é o Senhor. Não. E sacerdócio universal não existe, não. Vocês sabem qual é o trabalho principal de um sacerdote naquela época, no Antigo Testamento? Era fazer o meio de campo entre os homens e Deus. Era aquele que oferecia as ofertas que eram levadas para, vamos dizer assim, o perdão dos pecados, que era ali exercido no Antigo Testamento, no templo. Então o sacerdote era aquele que estava restabelecendo a comunhão entre o homem e Deus. O homem passava o ano pecando, e aí ele ia lá, pegava o animal, colocava na mão do sacerdote, o sacerdote sacrificava aquele animal, e o sacrifício simbolicamente ali era o perdão dos pecados. E todo ano ele voltava a fazer isso, o sacerdote, portanto, era esse intermediário. Ele oferecia sacrifício pelos pecados das pessoas e realizavam outras cerimônias religiosas ali no templo. Ele realizava ali. Então veja, o sacerdote era aquele que a gente pensa, teoricamente, era um homem que deveria ter uma intimidade muito grande com Deus. Sim ou não? Era um homem que, teoricamente, Deus permitia que ele entrasse na presença dele. Tinha aquele sacerdote que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos. Portanto, eram pessoas que a gente espera que tenham uma intimidade muito grande com Deus. Então se espera de todo crente. Se espera que todos nós, como crentes, tenhamos aí uma intimidade com Deus. Mas intimidade mesmo. Não é só aquela intimidade assim, não, eu conheço Deus. Porque hoje em dia esse conceito de intimidade está muito relativo, né, irmãos? Fulano de tal é meu amigo. Olha, eu viu 2 vezes, 3 vezes, conhece ele no trabalho e diz assim, não, fulano de tal é meu amigo. Essa questão da intimidade mudou muito, né? Porque se eu for contar nos dedos amigos, eu conto poucos. Eu tenho conhecidos, pessoas que eu me relaciono no trabalho, nas minhas atividades eclesiásticas, mas amigo, aquela pessoa que conhece o íntimo do meu coração, conto com os dedos. Conto com os dedos. Então veja, se espera de um sacerdote é o quê? Intimidade com Deus. Portanto, uma pessoa que tem intimidade com Deus é uma pessoa que é cheia de amor, é uma pessoa cheia de misericórdia. Não é? Pelo menos deveria ser. É o que se espera. Agora, essa pessoa, ela estava ali. Diz o texto. Eu queria que vocês acompanhassem o texto para mim. Isso aí é um assaltante. Já falei sobre eles. Isso aqui é a luz. Esse aí quem é? Sacerdote. Está bonitinho aí. Isso aí é o sacerdote. Tá? Sabe o que é que o texto diz aí? O texto diz assim: casualmente, está escrito aí na Bíblia de vocês? Casualmente, tá? Sim ou não? Tem outra tradução diferente dessa? Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou lá. Lá no versículo de número 32, diz assim: semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também, passou de lá. E no versículo número 33, está escrito o que aí?
Está escrito casualmente? Tá? Na Bíblia de vocês está escrito casualmente aí? Não, né? Está escrito o quê? Certo samaritano mudou o discurso. Certo samaritano que seguia o seu caminho. Perceberam a diferença? Casualmente significa dizer por acaso. Não significa dizer que aquele era um percurso que o sacerdote sempre fazia, que o levita sempre fazia. Mas por acaso, ele estava indo na direção de Jericó. Eles estavam indo na direção de Jericó. E quando estavam indo na direção de Jericó, eles viram a pessoa estirada no chão, semi-morta. Já o samaritano não foi por acaso. Era um percurso rotineiro dele. Certo homem seguia o quê? O seu caminho. Era um percurso rotineiro dele, aquele caminho que ele sempre fazia. E naquele momento que ele estava fazendo o seu caminho, ele encontrou uma pessoa que estava estendida no chão. Então perceba que muitas vezes, por acaso, a gente está indo para uma região, a gente está indo para um determinado campo, a gente está indo por um caminho que nunca seguiu, e por acaso, Deus coloca uma pessoa na nossa frente. E o que é que você faz? Você está no lado de uma calçada na rua, quando se depara com uma pessoa, o que é que você faz? Você pula da calçada para outra calçada. Atleta. Pula a outra calçada. É isso, irmão? É sim. Não adianta dizer que não é porque é. Por acaso, você encontrou ali, você pula. Mas também pode ser que você tem um caminho rotineiro. Muitas vezes a gente vai para o trabalho pelo mesmo caminho. Né? Às vezes a gente vem para a igreja pelo mesmo caminho. Não muda não. Não segue a recomendação médica. Porque ele diz assim, você fez pelo caminho para trabalhar o outro lado da sua mente, você não ficar com Alzheimer mais cedo, né? Aí você precisa atar o cadastro, você precisa mudar o caminho, o percurso, tá certo? Mas você vai para o trabalho sempre pelo mesmo caminho. Você vem para a igreja sempre pelo mesmo caminho. Você que faz o seu Cooper, você anda todos os dias para fazer o seu exercício de oxigenação pulmonar, sempre no mesmo lugar. Agora entende o seguinte: Deus coloca pessoas que carecem da nossa misericórdia, que teoricamente somos pessoas cheias do amor de Deus, e Deus coloca ali como se fosse uma provação diante de nós, para que nós pudéssemos exercer a nossa misericórdia por essas pessoas. Quem já encontrou assim, casualmente uma pessoa andando na rua e você diz assim, só sente pena, olha, coitado. Se eu pudesse, e o dinheiro desse, eu ajudava essa pessoa. Quantos? Quem já passou por uma situação assim? E rotineiramente, pelo caminho, já passaram por situação assim também? É o caso aqui. Você vai encontrar pessoas que carecem de misericórdia nessas situações, que foram assaltadas, tanto no aspecto material como no aspecto emocional. Você vai encontrar na sua vida toda.
Durante toda a sua vida, você vai ter pessoas na sua frente que são ali colocadas por Deus. Isso não é uma coisa assim que acontece do nada, irmãos. Nada na vida acontece do nada assim. Tudo tem um propósito de Deus na vida da gente. Tudo tem. Até esse Covid que a gente está enfrentando aí, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito de tudo isso. Então nada é ao acaso. E o que é que Deus espera de você? Que você faça a diferença na vida dessas pessoas. Que você faça a diferença. Às vezes é perdido. Às vezes uma pessoa que você sabe que é uma pessoa que não está nem sendo morta, já está morta, porque está indo para o inferno, né? Não tem Deus, não tem Jesus, então é uma pessoa que está perdida, abandonada no mundo, precisa ser resgatada, né? Às vezes é uma pessoa que foi altamente magoada, pode ter sido magoada por situações diversas, mas o coração está esfacelado, precisa de um cuidado especial, precisa de um carinho especial, precisa de um toque do amor de Deus, porque só o amor de Deus é quem pode curar muitas vezes a alma da pessoa em situações como essa. Quantas vezes você já passou por alguém que está chorando num canto assim? E você simplesmente olhou, sentiu pena, está chorando. Ah, não conheço também, não vou nem chegar perto porque eu não conheço, né? Nem para botar a mão no ombro e dizer assim, você está precisando de alguma coisa, com copo d'água. Quantas vezes? Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Deus colocou ali e eu fui omisso. Eu tive vergonha de me aproximar, uma mulher que estava chorando, sentada, e eu fiquei envergonhado de me aproximar. Eu pensei na minha mente, eu nem pensei assim, Deus colocou para que eu pudesse cuidar, mas eu só pensei aquilo que a minha natureza decaída pensou, vai pensar mal de mim, vai me aproveitar. Então vejo, aquele sacerdote, ele foi egoísta, ele foi indiferente, ele pregava, ensinava as escrituras, ele exigia das pessoas um comportamento exemplar, mas no íntimo, eles não viviam verdadeiramente em comunhão com Deus, mas simplesmente consigo mesmo. E é isso. O nosso sentimento egoísta, o nosso desamor pelas pessoas, nos transformam em pessoas indiferentes às situações como essa. Indiferentes no sentido de tomar realmente uma atitude, porque muitas vezes nós realmente temos pena das pessoas. Temos pena, mas não fazemos nada. Então o sacerdote, ele foi egoísta, ele foi indiferente. Ele foi hipócrita, porque o sacerdote lá, ele ensinava as pessoas as escrituras, mas ele não vivia. Jesus muitas vezes diz que eles são hipócritas. Esse era o sacerdote, cheio de legalismo, impunha pureza cerimonial, que impedia muitas vezes, né, os judeus de tocar nos mortos. Ele podia até estar pensando, não, mas está morto aí, eu não vou nem tocar. Não é isso? E, na verdade, ele pensou ali muitas, né, ele pensou em si mesmo. Se ele foi um legalista naquele momento, Jesus, ele, na questão da vida humana, Jesus quebrou a lei muitas vezes. Vejam aí, por exemplo, em Marcos capítulo 2, versículos 23 a 28. E diz assim: ora,
aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas, advertiram os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados? Ele lhes respondeu: nunca leste o que fez Davi, quando se via em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Às vezes nós somos tão legalistas, né, irmãos? Nos impede de nos aproximarmos das pessoas. E a pergunta que eu faço então, nessa questão do sacerdote, para você responder, é: o que o impede de estender a mão para os que precisam conhecer o amor de Jesus em suas vidas? O que impede? Em situações como essa que você já passou, o que impediu naquele momento você de tomar uma atitude em relação a isso? Eu quero dizer para vocês: o que é importante para Deus é a vida. A vida daquele homem vai ser cobrada. É por isso que a nossa vida está em xeque quando nós nos deparamos com pessoas assim. Segunda pessoa, o levita. O levita, muitas vezes, a gente confunde muitas vezes, mas cada um tem o seu papel específico. O levita era aquele que ajudava dentro do contexto ali do templo, nos serviços que eram realizados no templo. Inclusive, vocês estão vendo, ele está vestindo um sacerdote. Então o levita, ele ajudava a colocar as vestes dos sacerdotes, também. Os levitas eram responsáveis pela música. Muitas vezes se chama o músico de levita, não é que o levita era um músico, não, era uma das atividades do levita dentro do templo. Então ele tinha também uma responsabilidade, de tudo aquilo que se fazia no templo. E a gente imagina também, assim como o sacerdote, aquele que presta um serviço a Deus, tem que buscar ter intimidade com Deus da mesma forma que o sacerdote. Então eles, da mesma forma, tiveram a mesma reação do sacerdote. E da mesma forma, foi um caso, foi um fato ocasional que ele viu ali, passando ocasional. Foi por acaso, aquele que estava indo por aquele caminho, e viu ali a pessoa que estava estirada no chão. E estava só ele, o viajante, que foi assaltado, e Deus. Irmãos, essa é uma questão muito interessante. Sabe por quê? Porque o sacerdote mostrou quem ele realmente era. E o levita mostrou quem ele realmente era, quando estava ali sozinho. O viajante estava o quê? Quase morto. Não estava nem vendo o que estava fazendo. Ele passou e viu. Agora imagine, um sacerdote que serve no templo, que representa a pessoa de Deus, na verdade. Um levita que serve no templo, que tem uma responsabilidade. De repente ele está só. E ele, na frente dos outros, ele é o santo. Na frente dos outros é aquele que está empenhado em realizar a obra de Deus. Na frente dos outros ele é amável, carinhoso. Na frente dos outros ele cuida das pessoas. De repente, a máscara cai. Por quê? Porque agora ele está só, ele não precisa mais fingir. Ele não precisa mais representar o papel da qual ele está investido, mas que ele não é verdadeiramente.
seu coração não é aquela pessoa que ele representa. Ele está só. E como só, ele mostra quem ele é. Quando nós estamos sós, nós mostramos quem nós somos. Só que a gente esquece uma coisa: nós nunca estamos sós. Não importa onde você está. Você pode estar no escurinho do cinema. Você pode estar cantando música debaixo do chuveiro. Certo? Mas você pode estar trancado no seu quarto. Mas eu quero dizer que os olhos de Deus estão vendo todas as coisas que você está fazendo. Todos. Sem exceção. Você pode esconder todas as pessoas. Você pode representar para todas as pessoas. Mas Deus conhece quem você é, conhece o seu coração. Então não adianta. Não adianta. Ele mostrou então a cara dele, dominado ali pelo pecado. E ali ambos perderam a grande oportunidade de mostrar ao Senhor um coração puro e sincero, um coração cheio de amor. E ele foi provado e reprovado. Provado e reprovado. Interessante, irmãos. Tem um texto ali em Mateus capítulo 25, abram ali. Jesus diz o seguinte: quando a gente deixa de fazer alguma coisa por essas pessoas, é por isso que a nossa vida eterna está em xeque. Quando nós deixamos de fazer alguma coisa por essas pessoas, nós estamos deixando de fazer para quem? Para quem? Para Deus, né? Para Jesus. Olha aí o texto grande. Não vou ler todo não, o versículo 31, versículo 46. Que conta, né, a história, e vai dizer assim: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É duro, né, irmãos? Agora, vamos para o último, que é o samaritano. O samaritano ia ali, como sempre, na sua estrada, no seu caminho. E a gente percebe que era um homem de posses. Ele tinha um cavalo, ele tinha dinheiro. Possivelmente ele estava, era um comerciante, um viajante comerciante. Conhecia bem aquele local, a estrada, era o seu percurso normal. E ele se depara com aquela pessoa que estava estirada no chão. Tiago diz uma coisa interessante. Ele diz assim: eu vou mostrar minha fé pelo quê? Pelas minhas obras. Eu vou mostrar minha fé pelas minhas obras. E aquele homem, Jesus, que interessante como é que Jesus encaixa nessa história, o samaritano.
né? Ele coloca um sacerdote, ele coloca um levita, e ele coloca nessa história assim, ele encaixa na história dele um samaritano. E o samaritano, a gente sabe que eram pessoas que os judeus condenavam, né, porque eles não criam no mesmo Deus que o judeu cria. Então eles diziam que eram pessoas que eram gentios, pela mistura, né, de deuses que foram misturados com as outras nações que invadiram ali. E Tiago, ali, no versículo 2, versículo 18, mostra que o samaritano era um homem, né, que demonstra a sua fé em Deus pelas obras, pela obra dele. Tiago diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Com as obras te mostrarei a minha fé. E a gente não percebe, olhando para o samaritano, algumas características que a gente precisa buscar em nós. Primeiro, o que diz aí o texto em Lucas capítulo 10, 33 a 35, diz assim: certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os feridos. Essa palavra pensou-lhe é atadura, né? Você pega, enrola a atadura nas feridas. Essa palavra no grego é atadura. Ele passou a atadura nas feridas, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. O óleo e o vinho eram usados como fármacos, né, naquela época. Então ele usou o óleo e o vinho ali para tratar as feridas, colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedagem e tratou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Irmãos, esse homem, ele olhou, e a primeira coisa que a gente percebe é que ele sentiu, ele compadeceu-se daquela pessoa que estava no chão. Compadeceu-se. Ele teve compaixão daquela pessoa. Compaixão é um sentimento de amor. Só tem compaixão quem tem amor. Amor de Deus pelo próximo, pelo outro. Então, aquele samaritano, apesar de ser samaritano, estava com o coração dele cheio realmente. Não era o sacerdote que a gente imagina assim, esse é cheio, né? Coração do amor de Deus. Não era o levita que você diz assim, não, esse aí sim também, esse é cheio do amor de Deus. Não é nenhum dos dois. As pessoas que estão lá fora, quando elas olham para a gente, o que é que elas imaginam? É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, né? Quantas vezes me pararam na rua para pedir que você orasse? Pastor, eu já passei por isso, eu sei que você já deve ter passado também. Pastor, ore por mim, aqui eu estou passando por isso, por isso, por isso. Olha, eu estou fazendo oração agora, o senhor tem que orar agora por mim. Por quê? Porque eles enxergam a gente uma pessoa de Deus, cheia do amor de Deus, cheios de compaixão. Eles esperam de nós uma resposta positiva. Domingo passado eu estava aqui, saindo da igreja, e um neto chegou para mim e disse assim: pastor, aquele rapaz ali quer falar com o Senhor. E eu já sabia o que era, porque eu já passei por isso muitas vezes aqui na igreja. Ele chegou e me pediu dinheiro. Ele disse que estava com uma mulher, 5 filhos, um jovem, não tinha 30 anos, 20 e poucos anos. 5 filhos, estavam ali na calçada, fome e tal. Eu já fui enganado por isso, milhares de vezes. Mas eu vou saber
se aquela pessoa realmente está precisando ou não, eu vou saber se era um desses pequeninos que estavam realmente passando fome. Eu prefiro ser enganado do que deixar um desses pequeninos passar fome. Aquele samaritano estava cheio do amor de Deus. Na verdade, essa figura, muitas vezes interpreta essa figura como o próprio Cristo, o samaritano. Esse samaritano estava cheio do amor de Deus. Ele teve compaixão. Veja o texto aqui. Certo, versículo 33, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Teve compaixão por ele. E ali, naquele momento, ele imediatamente, aí está a misericórdia, ele teve compaixão, e ele imediatamente, o que é que ele fez? Ele deu uma chicotada no cavalo e saiu disparado, foi isso? Ele desmontou o cavalo, foi lá, cuidou das feridas. Irmãos, pasmem, ele colocou no seu animal, ele colocou o ferido no seu animal, e ele foi a pé. Ninguém sabe a distância que estava, se estava longe ou perto de Jericó, não sabe, mas ele colocou o cidadão que estava ferido no seu animal, e ele transportou essa pessoa. Depois que ele cuidou ali de imediato, fez os primeiros socorros, né, que a gente fala isso, os primeiros socorros. Ele pegou essa pessoa, colocou no seu animal, levou para uma hospedaria, e na hospedaria ele não deixou jogado, não. Ele cuidou dessa pessoa. E eu fico pensando, irmão, essa pessoa, ela parou a sua viagem. Hoje em dia a gente só vive apressado, né? A gente não pode perder um minuto na vida. Eu não posso parar para atender essa pessoa, não. Se eu parar aqui, eu vou perder meu tempo, vou perder uma reunião, vou perder um encontro, vou perder não sei o quê, não é? Você não para de jeito nenhum. Vários motivos, né? Mas esse é um deles. Por quê? Seu tempo é corrido. Aquela pessoa parou. Se ele tinha um negócio para fazer, não sei. Se ele tinha um encontro com alguém que fazia um grande negócio, eu não sei. Sabe o que é que ele enxergou ali? Não foi o dinheiro, não foi o negócio, não foi o tempo, não foi o emprego, não foi nada disso. O que ele chegou ali, uma pessoa que estava morrendo. Irmãos, eu passei por uma situação, vocês da igreja sabem que foi aquela situação em que eu bati o carro, né, que nós estávamos no acampamento, e eu bati o carro, e o estado que o carro ficou, chegou um cidadão mais que eu pensei que você estava morto. Você sabe quantas pessoas pararam a socorrer? O corpo dele, talvez uma ou duas pessoas pararam para ver se eu estava vivo ou não. Porque o carro deu PT, né? Perda total. Eu fui assaltado perto lá de casa. Eu estava indo para o trabalho, vocês veem o horário do trabalho, eu estava indo para o trabalho, e aí parei no semáforo, na minha frente tinha uns 4 carros assim, eu estava do lado esquerdo da rua, né, do lado direito, tinha uma revenda da Ford, bem na esquina da rua, que é Benedito Carvalho, com o Vigílio estava na esquina. E aí eu fui assaltado naquele local. O carro não podia nem para frente nem para trás, estava parado assim, o nada foi lá e me assaltou. Eu saí do carro, o camarada botou o relógio na minha testa, na calçada. Você sabe quantas pessoas foram me ajudar? Ninguém. Tinha um vigilante do outro lado da rua, nessa revenda da Ford, tinha um armado, tinha
um vigilante, do outro lado da rua, e ficou assim. Por isso é que Jesus disse assim: quando eu voltar, vou encontrar amor na terra. Será que eu vou encontrar amor na terra? Sabe por quê, irmão? Ele está pensando na gente. Ah, se eu for parar aqui, eu vou perder tempo. Mas se eu for parar aqui, esse camarada vai me assaltar também. Né? Nem para ligar para a polícia, olha, estão assaltando aqui. Foi no carro. Está na tempo, está no na família. As pessoas estão tão voltadas para dentro de si. O egoísmo hoje é tão grande, a indiferença é tão grande, que a gente é incapaz de sentir amor pelo próximo, compaixão pelo próximo. Incapaz, sim. Aquele samaritano estava cheio do amor de Deus no coração. Eu vi no Facebook uma história que foi até a irmã Liana que colocou no Facebook, do poeta Mário Quintana, que perdeu tudo que tinha, morava num hotel, estava para fora e estava na calçada lá chorando. E aí o Falcão, aquele jogador de futebol surdo, dessa situação, foi lá, encontrou o Mário Quintana chorando, o poeta conhecido, famoso, não tinha mais dinheiro nem para pagar, né, o hotel onde ele morava. Ele pegou essa pessoa na calçada e levou para um hotel, um dos hotéis mais luxuosos do Porto Alegre, e colocou essa pessoa no hotel. E aí a pessoa que estava lá atendendo perguntou: até quando? Eu falo: isso até a eternidade, eu vou morar aqui. Esse hotel, ele era dono do hotel, porque ele não ficou. Ele teve uma pessoa lá, esse poeta, para calçar, levou para lá. Até onde eu sei, acho que ele não era crente, mas ele teve compaixão por aquela pessoa. E você, irmão? Você? Quantas vezes você já fez isso por alguém? Quantas vezes você já fez a diferença na vida de uma pessoa que você não sabe nem quem é? Quantas vezes? Quantas vezes você, cheio do amor de Deus no seu coração, você sentiu compaixão e tomou uma atitude em relação a essa situação? Quantas vezes? Eu quero que vocês saiam daqui nesta noite, irmãos, exatamente com a resposta que Jesus quer ouvir de vocês. Que foi a pergunta que foi feita no início, pelo intérprete da lei, foi: como farei para herdar a vida eterna? O que eu farei para herdar a vida eterna? E o homem disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus disse: faze isso e o que? Viverás. Faze isso e viverás. Mas quem é o meu próximo? É aquele, irmão, que você talvez nunca tenha visto, mas Deus colocou diante de você, mas que carece da sua misericórdia, carece do amor de Deus, e ele está em qualquer canto, mas está esperando por você. Amém? Como essas cabeças?
nossa preocupação, muitas vezes, é a nossa relação com Deus, né? Nós não queremos ferir seus mandamentos, nós buscamos a nossa santidade, estamos verdadeiramente, sinceramente, eu sei que você é sincero, nós estamos buscando ter um relacionamento de comunhão com Deus, de uma vida em harmonia com Deus, debaixo da sua vontade, em obediência à sua palavra, não é isso? E nós esquecemos que não é só isso. Nós esquecemos do próximo. Nessa noite, eu quero que vocês saiam daqui com essa motivação no coração. Vocês querem herdar a vida eterna? Faça isso que Jesus está dizendo que nós devemos fazer. Devemos amar sim a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Mas também nós devemos amar o nosso próximo nesse dia. Olhar para as pessoas, não é só sentir pena e passar adiante. Olhar para as pessoas, perceber ali a carência, a necessidade, e mesmo que isso nos traga prejuízo de alguma forma, porque no nosso olhar humano pode ser prejuízo, mas para Deus não é, porque você vai estar acumulando tesouros no céu. Mesmo que você traga prejuízo em relação ao seu tempo, aos seus bens, como a missionária que deu dinheiro, que pagou hospedagem, que deu os remédios, que deu tudo aquilo que aquele homem precisava, mesmo que você esteja disposto a si mesmo a cuidar do próximo. Deus possa abençoar a vida de todos nós, tanto vocês que aqui estão conosco nessa noite, mas também com aqueles que nós vamos encontrar no dia a dia da nossa vida. Nós possamos atender todas as pessoas com compaixão e com misericórdia. Amém, querido?